Bom, este vídeo pretende ser a continuação do anterior, de forma que eu tenho, procurarei, enfim, analisar a ética de Marx e proceder também à sua crítica. A natureza da ética de Marx compreende-se melhor se nós conhecermos o seu conceito de ideologia. A ideologia é uma falsa representação da realidade, é uma ilusão, uma falsa consciência. Portanto, Marx considerava que cada classe social possuía a sua própria representação da realidade e que, em consonância, possuía também a sua própria moralidade. Uma e outra, ideologia e moralidade, são fruto dessa situação, não é? Pertencem a uma classe social e são o reflexo também dos interesses que um determinado indivíduo tem ao integrar uma classe social. Ou seja, cada classe social só é capaz de ver e interpretar o mundo e a realidade em função da sua própria situação, defendendo, portanto, os seus interesses. E, portanto, digamos que as ideologias têm sempre o caráter de classe, não passando de falsas representações da realidade. Mas esta tese também pode servir para mostrar como a ideologia de Karl Marx é também ela própria uma falsidade, é também ela própria uma falsa representação da realidade. O modelo de argumentação de Marx só pode conduzir a um ceticismo intelectual radical, para o qual todas as ideologias são equivalentes e todas as morais, todas as éticas são equivalentes e igualmente falsas, não passando de mentiras e ilusões. Marx considera que a ética, como qualquer outra componente da superestrutura, é condicionada e determinada pelo modo de produção dominante. Obviamente que esta relação de causalidade e este determinismo são desmentidos pela realidade. Não podemos de forma alguma, aliás, a história desmente e o dia-a-dia, a realidade desmente esta tese, porque é óbvio que a pertença a uma determinada classe social não suscita naturalmente e de forma determinística a adoção de uma ideologia ou a adoção de uma ética ou de uma moral. Se assim fosse, o próprio Karl Marx e a vida dele, não é, desmentiam essa tese, na medida em que Karl Marx é um produto de uma família burguesa, de média burguesia, média-alta burguesia, casou com Jennifer Westphalen, uma mulher, uma aristocrata, herdeira de uma grande fortuna, de uma fortuna bastante apreciável para a época, que aliás o Karl Marx esbanjou durante uma boa dúzia de anos, não é? A superestrutura, ou seja, o direito, a educação, a escola, a moral, a arte, alimenta-se das ilusões e depende absolutamente das condições materiais de existência, diz Marx. Aliás, Marx chega a referir e passa a citar que as leis morais e a religião são para o proletário e outros tantos preconceitos, outros tantas ilusões, outros tantos preconceitos burgueses, por trás dos quais se escondem outros tantos interesses, e interesses ao serviço da burguesia, da classe dominante. Karl Marx manifestava um certo desprezo pela liberdade individual. Aliás, ironiza num determinado texto, nos textos filosóficos de Karl Marx, são textos de juventude, mas são textos bastante importantes. Ele diz às tantas o seguinte, passo a citar: justiça, humanidade, liberdade, igualdade, fraternidade, independência, estas categorias mais ou menos morais que são tão bem, mas que nas questões históricas e políticas não provam absolutamente nada. Dizia ele, mais à frente, que não passam de quimeras e de ilusões e de falsidades. Em resposta à pergunta o que é a moral, Karl Marx, também nos textos filosóficos, diz-nos o seguinte: é a impotência posta em ação. Portanto, o desprezo pela moral, pela ética, é um dos aspectos determinantes para nós entendermos a ideologia marxista. Podemos, inclusivamente, resumir a ética marxista numa frase, que é a seguinte: os fins justifícam os meios. Inclusivamente a barbárie, a tortura, a perseguição política, o assassinato político, não é? A condenação das grandes massas à fome e ao extermínio, como aconteceu na União Soviética durante largas décadas no tempo de Stalin, ou durante a Revolução Cultural Proletária da China, em que morreram milhões de pessoas à fome, né, devido ao resultado direto de políticas marxistas que contrariavam completamente as leis económicas, né, e que conduziram a China à catástrofe. Dizia eu que
até a própria barbárie, a tortura, o assassinato em massa, podem ser instrumentos justificáveis e naturalmente bons para atingir os fins culminantes que a ideologia marxista aponta e que são, no essencial, a revolução à escala mundial e a criação de uma sociedade sem classes, que, na verdade, nos países onde essa experiência foi tentada, não passou da instauração de uma ditadura do proletariado, não é? Em que as primeiras vítimas acabaram por ser os próprios proletários, em cujo nome a revolução teria sido invocada e feita.